Hoje é dia de Vasco diante de um São Paulo que está acima na tabela, mas que nós temos um grande retrospecto diante deles. Então vamos embora, vamos para cima. Vitor Luiz está fora, Jair também. Falei isso ontem no nosso short, já no finzinho da tarde. Vasco divulgou a relação oficial, né? A relação da viagem, a delegação está em Campinas e esses jogadores não viajaram. O Vitor Luiz ficou no Rio de Janeiro por conta de uma dor muscular e ele ficou por aqui, né? E o Jair da mesma forma. O Jair ainda precisando de um pouco mais de treinos, né? De sessões de treinamento para ficar à disposição do técnico Rafael Paiva. Vamos juntos falar sobre a volta do Campeonato Brasileiro, mas bom, que coisa boa, né? Chega de data FIFA. A data FIFA dá uma angústia, traz brigas à tona. É impressionante como o torcedor volta a brigar, né? Pode estar tudo bem. O Vasco semifinalista, está ali na primeira página do Campeonato Brasileiro, risco minúsculo de rebaixamento, foca Sul-Americana, Libertadores, mas aí os problemas acontecem, as discussões também, os grupos saem na porrada. Meu amigo, isso é culpa da data FIFA. E aí, para piorar, nessa data FIFA, teve a venda de ingresso. E essa venda de ingresso, eu ainda não consegui me conformar como ela aconteceu, e o Vasco até agora não veio a público pedir desculpas, explicar o que aconteceu com o seu sistema de TI. Aliás, ontem conversando com alguns amigos, dentre eles o Rogério, que é um grande amigo aqui do canal, integrante do Trem Bala, um grande abraço, ele que é de Vila Velha, falou: Fabinho, são 40 anos trabalhando na TI. Cara, e numa boa, existem vários problemas que podem acontecer. O Vasco precisa explicar, e é verdade. O Vasco precisa explicar o que aconteceu, efetivamente. Não podem duas telas abertas? Podem. Uma cai, pede reconhecimento facial. Pô, o cara, na hora que abre a onda dele, cai e ele não consegue logar de novo. Aí diz que ele não faz mais parte do plano. Cara, é uma confusão. Eu recebi uma série de reclamações. E o Vasco até agora não veio a público pedir desculpas, o mínimo que tinha que fazer ao seu torcedor. É óbvio que no atual cenário, com 70 mil sócios torcedores arredondando, não tem como. 20 mil a capacidade de São Januário, esquece. Mas, cara, a forma como o público foi tratado, as filas que se formaram, chegou a ter 170 mil pessoas na fila. Cara, como é que faz isso? O Vasco tinha que ter vindo a público e explicar e pedir desculpas ao seu torcedor. Mas, enfim, passado isso, eu tentando digerir isso, porque tem muito cambista vendendo, e o Vasco tem que tentar coibir, não consegue acabar, o mundo inteiro vive isso, torcedor, desculpa. Fica chateado que eu vou falar, não, todo grande evento tem cambista vendendo ingresso, todo grande evento. Mas a quantidade é que tem que ser minimizado o máximo. Mas vamos lá, vamos pegar o São Paulo fora de casa, lá em Campinas, né? É o jogo que, de 9h45, que você vai acompanhar aqui no Fanático Vascaíno. Às 9 da noite eu abro a transmissão. Aliás, quem é membro do nosso canal, vamos fazer uma live especial, 45 minutos de aquecimento, de 8 a 8h45. Almirante Trem Bala, Cruz Maltino, Fanáticos Vascaínos, todo mundo, hein? Fica ligado, 8 horas da noite, entra no ar, 45 minutos de resenha e você vem pro papo com a gente. Cara, vai ser um jogo importantíssimo pro Vasco, fundamental, porque somando Copa do Brasil são 6 jogos sem vencer. É um jogo de preparação, ou que pode ter um reflexo contra o Atlético Mineiro, reflexo dentro ou fora de campo. Dentro, porque qualquer coisa que aconteça com os nossos jogadores, o tempo é curtíssimo para recuperar. Tanto que hoje o Atlético joga fora com o Fortaleza e vai perder. Fortaleza está numa corrida de recuperação, está no bloco da frente e o Atlético não vai com o time principal. Inclusive o Paulinho está sendo preservado para o jogo do Vasco. O Arana tentando se recuperar a tempo. Então, assim, ficou fora dos jogos da seleção brasileira, dessa data FIFA. É isso. O calendário está no final, os jogadores já estão com a musculatura mais estressada, suscetíveis a contusões. Então, esse jogo, antes da decisão, ele beira o absurdo, porque o jogo era amanhã com o Atlético Mineiro. Então a gente estaria vindo de uma preparação, quinta-feira São Januário lotado. Mas não vai ser assim. Hoje Campinas, sábado São Januário lotado. Não tem jeito. A gente tem que encarar.
e precisa voltar a vencer. Pô, mas o São Paulo é um freguês, a gente se dá bem contra o São Paulo, fez uma grande atuação no Rio de Janeiro no turno, goleou, começou perdendo. Ok, mas precisa jogar, o Vasco tem que voltar a jogar futebol. Não ter momentos de jogar futebol. Seja um tempo, seja um pedaço do tempo, vai precisar ter mais constância no jogo. Quer ver? Vou lançar um desafio para você, torcedor. Escreve aqui no comentário qual foi o último jogo que o Vasco fez, os 90 minutos, que você falou assim, cara, grande jogo do Vasco. Não vale dizer assim, não, o primeiro tempo contra o fulano, o segundo tempo contra o ciclano, os 10 minutos finais... Não. O jogo, fala assim, cara, 90 minutos. Tá bom, não foram 90, vou dar uma colher de chá. 70 a 80. Começou mal, melhorou. Ou começou bem e no finalzinho deu uma caída. Qual foi o jogo do Vasco na temporada? A gente vai observar, primeiro tempo, aquele primeiro tempo contra o Cruzeiro, muito bom lá em Minas recentemente. O início da partida contra o Galo na ida, bom, mas jogo inteiro. E é isso que o Vasco precisa ter, mais regularidade, para poder atacar o adversário e trazer confiança para quem está do lado de fora. E outra, quem entra tem que substituir a altura. Se o Coutinho começa jogando hoje, o Payet está no banco, quando o Payet entrar tem que substituir a altura. Não pode. Hoje o Rossi está relacionado. Para quê? Eu não sei. Rossi não joga 1 mês e meio. Ah, mas está sob contrato, bota para jogar, é experiente. Vamos ver. Tomara que dê certo, mas a gente sabe que até agora na temporada inteira não entregou, todas as vezes que entrou em campo. Tanto que vai embora no final do ano. Vai insistir? Bom, vamos ver. Souza está fora, né? Ele foi expulso contra o Juventude, desfalca a equipe do Vasco. É isso. O técnico Rafael Paiva decidiu colocar um time totalmente alternativo para disputar a partida no Campeonato Brasileiro contra o São Paulo, né? Tinha sido noticiado que ele usaria o time principal, né, força máxima para enfrentar o São Paulo, até para os jogadores, né, se readequar novamente à disputa de partida após essa data FIFA, né, que o Vasco acabou ficando bastante tempo aí sem jogo, né, assim como os outros clubes. E o Vasco tem uma decisão enorme, né, no sábado contra o Atlético Mineiro dentro de São Januário, onde o Vasco precisa reverter o placar. Então, aí, como até disse o Fábio Azevedo sobre o Rossi, né, o Rossi está relacionado para essa partida contra o São Paulo. E a gente fica assim sem entender, né? Será que vão renovar com o Rossi novamente? Será que ele vai permanecer no Vasco aí nessa virada aí de ano? Eu acredito que não, como já foi noticiado, que ele deve sair do Vasco. Então acho que deve só utilizar aí mesmo alguns jogadores que estão para sair do Vasco, só para poder não prejudicar os principais titulares para enfrentar o Atlético Mineiro.